Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o Fernando Mansur, que vai nos falar sobre uma exposição que vamos ter agora aqui em maio, dia 2 de maio começa, né? 6 de maio. 6 de maio. 6 de maio. 7, melhor dizendo. 7 de maio. Vamos acertar aí, daqui a pouco vai estar aí no rodapé. Dia 7 de maio sobre Blavatsky, é uma grande oportunidade para as pessoas verem toda a vida, toda a história da Blavatsky. Vai ser na sede aqui da Sociedade Teosófica em Florianópolis e o Mansur vai nos falar sobre isso. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Já estive no seu programa, agora você está no meu. Que honra. Obrigado aos espectadores aí pela força. Me diz aí o que vai ter sobre Helena Blavatsky aqui em Floripa. Qual é o evento? É uma exposição, Grego, que foi realizada em Portugal. Começou em Portugal já? Em Lisboa, tá. Isso. E eu e a Josi, né, que você vai conversar com ela daqui a pouco, nós estivemos em Portugal. E depois, quando chegamos aqui, nós recebemos essas fotos através de um amigo nosso chamado Barend Wurman. Vocês foram nessa exposição em Portugal? Não, nós fomos noutra época. Outra época, tá. Outra época. Mas estivemos na Sociedade Teosófica de lá, conhecemos algumas pessoas, trouxemos alguns livros editados lá e tal. E recentemente nós tivemos aqui a Escola de Verão em Brusque, a Escola de Verão da Sociedade Teosófica, não é? Em janeiro, no final de janeiro. E lá nós tivemos a oportunidade de rever um grande amigo nosso, que é holandês, mas é casado com uma brasileira que se chama Barend, que é também da Sociedade Teosófica de Point Loma, mas que mora na Holanda. Na Holanda. E ele fala muito bem português, e ele nos falou sobre essa exposição lá em Portugal, onde ele esteve na exposição. Inclusive tem uma revista que ele edita que estava lá na exposição, ele deu uma palestra lá nessa exposição e nos colocou em contato com o José Anacleto, que é o responsável pela exposição lá em Portugal. Isso aí, o José Anacleto foi iniciativa dele fazer essa exposição? Foi. José Manuel Anacleto, ele fez 24 painéis da exposição sobre a vida e obra de Helena Blavatsky. Você vai mostrar também ao longo do programa nós vamos estar mostrando as fotos aí da exposição em Portugal, você vai poder estar matando a curiosidade. Então, esse senhor José Manuel Anacleto, falando um pouquinho sobre ele estuda teosofia há 40 anos. Sim. Ele é cofundador e presidente do Centro Lusitano de Unificação Cultural, lá em Portugal, responsável por uma revista chamada Biosofia. Biosofia. Nosso amigo Regis, inclusive, conhece, gosta muito. Que bacana, né? E autor de dezenas de livros, centenas de artigos, milhares de aulas e conferências sobre espiritualidade, filosofia, mitologia, licenciado em Direito. Puxa, o homem tem um belo de um currículo, imagina. E uma pessoa maravilhosa, eu não o conheço pessoalmente, mas através do Barend eu entrei em contato e ele nos abriu as portas assim, né, para a exposição, nos enviou todos os 24 painéis por e-mail. Que bacana. Nós já imprimimos, né? E são esses painéis que agora, na semana que vem, já que o programa está indo ao ar agora, né? Sim, hoje é dia 2, a exposição é dia 7. 7 ou 9? 7, né? 7. Então, porque dia 6 tem a palestra da Josi sobre a doutrina secreta. É um estudo introdutório da doutrina secreta. Perfeito. E aí no dia seguinte... No dia seguinte já é a exposição, a abertura da exposição. Dia 7 de maio. Dia 8 de maio continua, porque o dia 8 é um dia muito especial. Por quê? É o dia de Lótus Branco. HPB faleceu no dia 8 de maio de 1891. Sabe? Então ela queria assim, se alguma homenagem fosse prestada a mim, eu gostaria que nesse dia 8 de maio, as sociedades teosóficas do mundo inteiro lessem trechos do livro Bhagavad Gita. Olha só, pedido dela isso? Pedido dela. E A Luz da Ásia. O Bhagavad Gita já é muito conhecido, né? Acho que a maioria conhece. E A Luz da Ásia é esse aqui, Edwin Arnold, que ela gostava muito. Interessante. É sobre a história do Buda. Olha só. Uma história romanceada do Senhor Buda. Então, isso vai acontecer na loja no dia 8 de maio, né? Que bacana. Vocês vão estar lendo trechos desses dois livros. E vai haver uma palestra também sobre a vida de Blavatsky, não é? Suas principais obras. Nessa exposição também nós vamos disponibilizar, né, para os que forem assistir, participar, ir à exposição, livros de HPB. Sim. Vários livros já editados em português ou em inglês e em espanhol também, para as pessoas conhecerem, né? E também livros relacionados a Blavatsky. Pessoas que fizeram biografias sobre ela, escreveram sobre ela.
Por exemplo, eu trouxe dois Mas aqui. tudo mostra pra Tá. gente, isso aí é bem curioso, mas tudo isso aí já passou pelo crivo, vamos dizer, são obras críveis, né? Sim, completamente. Tá. Essa é a senhora Condessa Constance Wachtmeister, Tá. Reminiscências de HPB e a Doutrina Secreta. Essa senhora ajudou a Blavatsky, né, na confecção da doutrina, ficava com ela, ajudava muito, assistia. Trabalhou com ela, assessorou ela, digamos assim. Ela tinha uma equipe assim que ajudava, não é? E aqui tem depoimentos de outras pessoas também sobre Madame Blavatsky. Perfeito. Sabe? Bacana. Isso aqui é a vida de Blavatsky por A.P. Sinnett, que você conhece também, isso né? aqui nós vamos Sinnett. falar hoje aí durante o... E as cartas dos Mahatmas para Sinnett, né? Você vai conversar depois. Vamos ver isso. E tem também um material trouxe muito mais? interessante. Aqui é a história da Sociedade Teosófica do Coronel Walcott. O Coronel Walcott escreveu Folhas de um Velho Diário. Folhas do Verbo. Tá. Ele foi o marido da Blavatsky? Não Não é esse? Como é que era o nome do marido da Blavatsky? O General Blavatsky. Não, ele não tinha. Acho que eu estou confundindo, certo? Ele foi um dos cofundadores da. Exatamente. Tá, perfeito. Foi o parceiro dela na sociedade até o final Isso, da vida. eu confundi as bolas. Eu coloquei ele como cônjuge. E ele morreu em 1907. Tá. Né? Então, esse período, desde que eles se conheceram em 1874 nos Estados Unidos, até o falecimento dele e dela, que ela faleceu antes, em 1891, eles foram irmãos assim de alma, ajudou muito a estruturar a Sociedade Teosófica em termos administrativos, Sim. e a Blavatsky em termos esotéricos, né? Que bacana. Então ele escreveu aqui no Brasil esses volumes do Velho Diário foram divididos. Essa obra foi dividida aqui em português em 2 volumes: Raízes do Oculto, a verdadeira história de Madame Blavatsky, edições Ibrasa. Tá. Né? Esse aqui você encontra só estante virtual, etc, etc. Não está vendo em livraria, só nos é. sebos, né? E esse aqui foi feito recentemente a tradução por um irmão nosso da Sociedade Teosófica, lá de Brasília, Sim. Herbert Andreas. É os primeiros anos na Índia. Aqui, eles estão nos Estados Unidos. Aqui, eles vão para a Índia, no segundo volume. No segundo volume, tá? Sim. 1878 a 1883. Isso aqui é editora Tesauros, mas pode, na editora Teosófica, Sim. tem esse livro para vender. Tem, né, os tá. interessados. Então eu gosto muito de história. Isso né? vai estar lá, as pessoas vão poder manusear manipular isso aqui, tudo tá? isso. E tem uma obra também fantástica da Blavatsky. Sim. Essa aqui foi editada em Portugal por esse grupo. Textos Seletos de Helena Blavatsky, tá? Esse volume 2. Esse encontra também no Brasil, em algumas livrarias especializadas, né? Mas é feito pelos portugueses, sabe? E o Anacleto faz parte também desse grupo. E esse aqui, Greg, também é muito interessante, que Blavatsky escreveu a doutrina em 1888, quer dizer, foi publicado em 1888. Mas logo no ano seguinte ela reuniu um grupo de amigos lá em Londres, de estudantes, Tá. não é? Tinha primeiro um grupo interno, esse livro nós não temos, mas tem um grupo também assim de pessoas que iam lá estudar com ela, e ela respondia perguntas sobre a doutrina secreta. E saiu em espanhol Diálogos sobre a Doutrina Secreta, Isso lá em espanhol. Isso quem escreveu? Não, esse é o diálogo dela com os alunos dela. Sim, isso aí são transcrições. Transcrições. Bacana. Tinha um estenógrafo lá, né? Sim. Que fez as anotações e posteriormente Depois foi publicado. Bacana. E isso aqui foi feita a tradução recentemente no Brasil e pode ser que venha a ser publicado também. Mansur, eu estou vendo aqui que tem muitas obras assim da Blavatsky que são produções fora da Sociedade Teosófica. Sim. Por que isso? Isso. Por que não se centralizou tudo, digamos assim? Olha, tem os Collected Writings, Blavatsky Collected Writings. Sim. São 15 volumes, Puxa. mais de 15 mil páginas, né? Não sei se tanto, 10 mil páginas. Que seja. De forma. Quem fez essa obra foi um sobrinho de Blavatsky, quem compilou esses escritos da Blavatsky, Boris Desirkov. Sim. Ele conseguiu, porque a Sociedade Teosófica original, que é a sede em Adyar, não tem muita verba, digamos assim, para bancar essas produções todas, que é um número infinito de obras. Né? Então, algumas instituições análogas, por exemplo, o William Judge, ele criou uma Sociedade Teosófica depois de um certo tempo lá nos Estados Unidos. A Sociedade Norte-Americana foi criação do William Judge. Tá. Então, outras instituições também ligadas à Sociedade Teosófica, aos ensinamentos da teosofia, a HPB, mas não a Adyar, que é a sede mundial da Sociedade Teosófica original.
Então essas pessoas trabalham, conseguem verbas e têm financiamentos para editar essas obras. É por isso que as edições são, cada um faz as suas. Sim. Então não existe vamos dizer, uma centralização. Não existe. Não existe, Não tá. existe. Então quem é interessado pode pesquisar, né, na internet e tal, e vai encontrar obras fantásticas assim, que não estão disponíveis no Brasil, Tá. não é? E nem são exclusivamente da Sociedade Teosófica de Adyar, mas são várias editoras, ou algumas editoras no mundo, que publicam essas obras. Tá, mas nesse caso, como é? Agora você atiçou o meu telespectador. Como é que ele vai pesquisar como? Aí Quem quiser esse tipo tem de... que ir no Google, né? Tá, Tem e que ele vai pesquisar lá. o quê? Blavatsky? Sim, Blavatsky. Coloca o nome Blavatsky, coloca o título da obra. Sim. Não é? Editora Teosófica no Mundo, Teosofia no Mundo. Vai conseguir algumas acessar. palavras-chave, né? Sim. Mas vai ter que saber falar outra língua, né? Porque Sim. nós temos o que nós temos? Nós temos Portugal, né? Obras publicadas lá. Sim, Espanhol. mas aqui no Brasil tem mais do que em Portugal. Tem mais do que em Portugal no Brasil. A editora Brasil. Teosófica e a editora Pensamento fazem um trabalho sensacional. Nós nos demos conta disso quando fomos a Portugal. Procuramos lá os livros, né? E a maioria dos livros em português foram editados no Brasil, pela editora Pensamento e a editora Teosófica. Quer dizer, os livros que são vendidos em Portugal foram editados, a maioria foi editada aqui. Sim. Porque como é que é a teosofia em Portugal, a Sociedade Teosófica, não é muito ativa, não é? É muito ativa, mas a questão também da editora, você sabe que existem 4 editoras teosóficas no mundo. Opa. Uma delas é a brasileira. É mesmo? Esse livro que eu mostrei há pouco foi Qual editado deles? em Portugal. Esse Textos Seletos de Helena Blavatsky. Tá. São 2 volumes, né? Sim. E Isso foi editado em Portugal? Foi editado em Portugal, mas está disponível também aqui. Em algumas livrarias tem. Tá, essa turma que vem agora para a exposição da Blavatsky no dia 7, o que ele vai poder, vocês vão ter livros à venda, alguma coisa? Sim, assim? tem livros à venda. A Sociedade Teosófica aqui tem livros à venda. Tem livros à venda, Tem. ele vai poder comprar. Esses são só para consulta. Esses são para consulta. Tá. E ali, fora, nesse evento, o que nós vamos ter então? Fora da exposição, vão ter palestras? Dia 8 de maio. Você falou de uma palestra aí. Sim. Lembrando que os cartazes contam a história assim, de Blavatsky e da Sociedade Deve ser Teosófica. interessante. Cada painel, né, como você está mostrando aí para os telespectadores, conta um trecho, cada painel conta um trecho da história dela, um momento da história dela, da Sociedade Teosófica, do início, 1831, que foi o nascimento, Sim. até 1891, o falecimento. E no dia 8 de maio, então, no dia do Lótus Branco, quem estará aqui é o Otávio Marquezini, que é de Curitiba. Sim. Ele é vice-presidente da Sociedade Teosófica. Opa, tá. E ele é o responsável também pela região, não é? O coordenador regional, que a gente chama assim. Tá. Aqui do Sul é ele, né? Então ele aceitou o convite nosso, da loja, né? Florianópolis, para dar uma palestra também sobre os 100 anos da Sociedade Teosófica no Brasil, que esse ano nós estamos comemorando 100 anos aqui. Olha, que bacana. Isso. Qual é a data que vai ser comemorada? Nacionalmente será no dia 17 de novembro. 17 de novembro, tá. Que é a fundação tanto em Nova York quanto aqui no Brasil, da Sociedade Teosófica. Foi fundado no mesmo dia? No mesmo dia. Só que lá em 1875 Sim. e aqui em 1919. Puxa vida, Né? ano Então, de 100 anos nascimento aqui. do meu pai. É mesmo? 1919. Puxa, 1 do coincidência. 9 de 19. Era um pouquinho depois, novembro, né? Você tem muitas coisas a ver com a Sociedade Teosófica. Inclusive, seu aniversário agora é dia 11 dia de 11, maio. tá logo aí, tá logo aí. Vamos mas comemorar. a teosofia, eu acho que é difícil alguém não gostar muito da teosofia. Não gostar muito, não gostar da teosofia, porque é um mistério da vida, né? Tem muitas coisas interessantes que reverberam. Sim, Qualquer sim. coisa você acha difícil, você vai ver doutrina secreta, isso aqui você acha complicado, mas aí, que nem a Josi foi muito feliz naquela entrevista que nós fizemos, né? Todo mundo adorou. E ela deu algumas pessoas me falaram depois que ela deu aquelas dicas que ela deu, que também eu gostei logo enquanto a gente estava fazendo a entrevista. Ela ensinou o caminho de você, facilitou você entender. Isso aí. Você pegar a doutrina secreta, assim, pegar aqueles livros ali, abrir e começar a ler, você vai parar. Sim, Não tem a mínima condição, né? Então, ela ensinou bacana aquele passo a passo, isso é importante. E a partir daí, quando você começa a entender, aí é que nem aquele livro bom, né? Você não quer parar de ler aqui. É verdade, Né? E você vai perguntando e tem uma literatura fantástica, então acho que é muito bom.
E o conhecimento tem que andar de mãos dadas, né, Mansur? Tem sim. Não é porque teosofia ou outra filosofia, essas coisas, todo mundo tem que caminhar junto, porque todo mundo tem um pouco de bom para contribuir. Isso, a unidade, né? A fonte é a mesma, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que estar fazendo essas coisas. O que você tem aí para passar mais para a gente aqui nessa exposição? Tá bom, agradecer a toda a loja teosófica, a Sociedade Teosófica aqui, né? Todos os membros estão participando muito, os simpatizantes também, e principalmente ao Zé Manuel Anacleto, lá de Portugal. Né? Vamos mandar o programa para ele. Vai lá, nossa gratidão. O nosso amigo lusitano. E o Barend Furman também, a sua esposa, a Laide, né? Eles entendem português ou não? Completamente. A Laide é brasileira de Minas Gerais. Tá. E o Barend fala muito bem português. Que bacana. Fala muito bem português. Agora me diz uma coisa, essa exposição ela vai ter continuidade no Brasil ou não? Quem sabe? Nós fizemos assim esses cartazes, sim, que eles são facilmente dobráveis, né? E nós podemos correr o Brasil com pelo menos algumas praças interessantes. Passar para outras lojas, né? Sim, não sei, com o maior prazer. Eu acho que vocês devem se relacionar bem, afinal muito a Sociedade Teosófica é uma só, né? É uma só, é. A festa, assim, a semana festiva nacional será em novembro lá em Brasília, que é a sede nacional, né? Mas no Brasil todo, onde existe Sociedade Teosófica, haverá comemorações, né? Pelos 100 anos da ST no Brasil. Pelos 100 anos, tá. E aí também está sendo escrito um livro grego sobre os 100 anos aqui no Brasil. Opa! E começou aqui no Sul. 1902, assim, já foi a primeira palestra de teosofia aqui no Brasil. É mesmo? Dario Veloso, lá em Curitiba. Pelotas também foi pioneira. Pelotas, depois Porto Alegre, loja Dharma, que foi a primeira loja aqui da região. Depois, em 1910, a loja Esperança, no Rio de Janeiro. E depois se juntaram várias lojas e aí criou-se a seção nacional da Sociedade Teosófica em 1919. Já em Brasília ou não? Não, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E quando é que ela mudou, a sede mudou para Brasília? Década de 80. Porque a sede é onde está o presidente da Sociedade Teosófica. Sim. Então, durante muitos anos, foi no Rio de Janeiro. Foi o centro da Sociedade Teosófica no Brasil, muitos anos. Depois foi eleito um presidente em São Paulo. A sede se transferiu para lá. Olha que interessante. E na década de 80 foi o Dr. Ulisses Riedel, que você conhece também. Claro que eu conheço. E aí a sede... Suprem TV, né? Suprem, isso mesmo. Isso, tá aí. Eu conheci pessoalmente aí. E depois continuou, porque o Ricardo Lindemann foi eleito, e ele é de Brasília também, o Marcos Rezende isso, também de Brasília. Eu entrevistei o Marcos Rezende aqui, foi bom. E atualmente é o Sérgio Moraes, que também mora em Brasília, quer dizer. Ficou lá a sede. Lá em Brasília é sede própria ou não? É sede própria. Então aí já fica mais difícil aí. E lá tem o Instituto Teosófico de Brasília, que é uma fazenda assim maravilhosa, onde são realizados muitos eventos, tem muitas cachoeiras, é uma sede campestre, né? Puxa. Da Sociedade Teosófica, assim como tem uma de São Paulo também, que fica em Itapecerica da Serra, muito linda, no meio de árvores, um ambiente extremamente acolhedor. Itapecerica, eu não sabia disso. Tem lá também, né? Tem. Pertinho ali do aeroporto, a gente pega uma condução ali rápida. Rápido, Taboão, Itapecerica, logo perto. Isso aí. Me diz uma coisa, outra pergunta que provavelmente vão estar fazendo, já estou vendo mentalmente aqui, é gratuita? É gratuito. Opa, então você não precisa pagar nada, é só chegar lá e usufruir, entendeu? Ver tudo isso aqui e eu acho que vai estar todo mundo da loja vai estar lá também, sim, né? Sim, nem todos podem estar todos os dias. Porque... Sim, mas sempre vai ter alguém, né? Porque sempre vai ter algum curioso que vai perguntar. A abertura, foi bom você ter falado nisso, vai ser na terça, a partir de 17 horas. 17 horas na terça-feira, dia 7. Dia 7, sim. Dia 8 também, a partir de 17 horas, mas aí às 19 tem a palestra, não é? E a gente explica, mostra, não é? Guia um pouquinho as pessoas lá na sede. No dia 8, então, o Otávio Marquezine, não é? Falando também sobre... Isso, que horas? 19 horas. 19 horas, tá. Mas antes também vai... A partir das 17, 5 da tarde. Na quinta-feira, aí não terá palestra, porque é o portal de mitologia, que a Josi e a Rosângela estão dando um curso de mitologia. Sim, tá. Não é? No portal de mitologia, vai ser o portal de mitologia. Mas mais cedo, as pessoas também poderão visitar. Na sexta-feira, idem. E no sábado tem uma atividade também do Rafael Albuquerque, que é membro da sociedade, que ele faz uma vez por mês, e vai cair nesse sábado da semana,
é um estudo sobre um livro chamado Viveka Chudamani, a joia suprema da sabedoria. Nossa! É, muito lindo, um livro que é? do Hindu? filósofo Shankaracharya. Sim. Um livro perfeito, assim, de aforismos, sabe? Sim. Sobre o caminho espiritual. E depois ele faz um puja, que é um momento assim de mantras, de devoção, muito bacana. bonito. A gente participou no mês passado, é muito tocante. Isso o público pode participar? Pode participar. Pode, esse é livre. É, Tá. sábado às 15 horas. Sábado, agora, o próximo. Tá? Quer dizer, eu estou falando o próximo, na semana que vem. Isso, exatamente, né? Tá. Será dia 11, né? Talvez. 7 8, 9, 10, isso 11. Mas aí, no sábado da semana da exposição, né? E as pessoas podem ir a partir de 15 horas. A partir das Esse 15, trabalho só do não Rafael pode é 15 participar horas. do curso da Josi e da... Josi é no dia, não, do Josi são os inscritos, na quinta-feira. Exatamente, na quinta-feira não, aí já é outra história. Já houve o não início. Não é entrada franca, não, exatamente. esse não. Tá. Mas a Josi está fazendo o estudo da doutrina quinzenalmente, às segundas-feiras, mas depois ela fala melhor para você sobre isso. Então, aproveitando você aqui, você que é da loja aqui, qual é os dias de atividade? Agora você acabou de mudar, nós estamos agora, somos vizinhos, estamos no mesmo prédio aqui, ó, 2 andares abaixo aqui, então isso é bacana. Falar o endereço talvez para eles? Na rua Tenente Silveira, 482 aqui, sala 501. Isso. Rua Tenente Silveira, 482, está aqui, ó, depois o Fernando vai colocar aqui embaixo o crédito aí. E aí você pode entrar em contato. Quais são os dias de expediente aqui? Tá. Olha Vamos só. lá. Precisa dar colinha nele, decorou ainda, tá vendo? Mas eu decorei, mas eu vou seguir aqui o roteiro. Vai lá. Sem olhar. Não, tá bom, vamos ver. Quero ver, vai lá. Segunda-feira, então. Segunda sim, segunda não. A Josi, às 6 horas da tarde, fala sobre... É o curso introdutório sobre a doutrina secreta. Uma segunda-feira sim, outra não. Outra não. Mas é bom a pessoa verificar direitinho no site oficial da Sociedade Teosófica. Opa, né? Muito bom. Então, a programação está no site... oficial da Sociedade Teosófica, www.sociedadeteosófica.org.br. Ótimo. Então tá aí, anota aí. Lá tem uma aba Teosofia nos Estados. Isso, aí ele vai clicar Florianópolis. Teosofia nos Estados, Florianópolis, e tem os dados ali da loja. E tem a programação todinha. Lá. Isso que é sociedade organizada. Isso é muito bom. Tá? Isso. Então, as segundas-feiras, Josi, quinzenalmente. Tá. Né? As terças-feiras, tem uma terça às 19 horas. Mas quer dizer, uma segunda abre e na outra não abre? É isso? Isso. Exatamente. Tá, ok. Exatamente. Na terça-feira, uma terça-feira às 19 horas é dedicada a estudos públicos. Tá, públicos, abertos às pessoas. Nós estamos estudando um livro chamado Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas. Muito bom. São 10 capítulos, 300 perguntas e 300 respostas. Olha que interessante. Sobre assuntos básicos. Claro. Karma, reencarnação, a constituição do universo, os mestres e a senda, e a constituição do homem, o sistema solar, enfim. Tá. Não é? Os 7 princípios do homem. Isso numa terça-feira. Na outra terça-feira é uma reunião interna, só dos membros da sociedade. Então também é uma terça aberta sim e a outra não. E às vezes, mensalmente também, nós temos uma palestra. Tá. Então nós estamos no mês de maio. Vamos ver aqui. O que nós temos em maio aí? Bom, então na segunda-feira... Fora a exposição fora agora, a exposição, que vai mudar o organograma? Isso. No dia 20 de maio, tem o estudo sobre a doutrina secreta, com a Josi, às 6 horas, né, segunda-feira. Dia 21, palestra pública. E na terça-feira, 21 agora de maio, terça-feira, palestra pública. Orientação vocacional divina. Contribuições da teosofia para a plena realização do nosso Dharma. Nosso dever. Olha aí, ó. Quem vai dar é o Adolfo Pfeiffer, que é o presidente da loja Florianópolis. Olha que bacana. Não é? Entrada franca também. Olha, então uma grande oportunidade. Que dia que é? Esse é dia 21. 21. Terça-feira. Tá. Terça-feira, às 19 horas. 19 horas, entrada franca, Dharma. Dharma é coisa boa, né? Coisa que a gente merece, coisa que a gente já vem com. Karma é o que a gente tem que pagar, né? E Dharma é a coisa que a gente usufrui, não é isso? Então, que a gente tem que fazer também. Tem que fazer, claro. Usufruir e fazer. Plantar para usufruir. Exatamente, então. Grego. Tá, e o que nós temos mais?
Eu posso ler um trechinho aqui da abertura? Claro que pode ler. Vamos lá. Esteja à vontade aí. O título que o Anacleto deu da exposição de Blavatsky, né, lá em Portugal, Helena Blavatsky, A Sabedoria Universal. Foi feita lá no Museu Nacional de Belas Artes, um lugar lindo. É lá legal, em você está Lisboa. vendo aí no painel aí. E ele abre assim, Helena Blavatsky, 1831-1891. Foi, sem dúvida, uma das mais poderosas, originais e influentes pensadoras dos últimos séculos. Fundadora da Sociedade Teosófica e autora de vários livros e de numerosos artigos, viu as suas ideias chegarem às 7 partidas do mundo. É o termo que eles usam em português, as 7 partidas do mundo. Português de Portugal. Muitas coordenadas espirituais, filosóficas, religiosas, psicológicas, científicas, ecológicas e universalistas do presente foram por Blavatsky antecipadas e no seu tempo tanto. A dimensão da sua influência ainda não é suficientemente conhecida e muitos equívocos ainda subsistem. Contribuir para o necessário esclarecimento acerca de uma figura de tal modo desafia a vulgaridade. Vou repetir esse trechinho. Contribuir para o necessário esclarecimento acerca de uma figura que, de tal modo, desafia a vulgaridade é o objetivo desta exposição e desta organização. Bacana, eu acho que é um bom, é um bom pontapé inicial, vamos chamar assim, sem dúvida. para aquelas pessoas que querem conhecer. Porque ela é uma figura muito misteriosa. Né? Muitíssimo misteriosa. Muito misteriosa e pouco se fala assim, porque... ela tem um fator psicológico, né? Que você olha a figura da Madame Blavatsky, sim. Né? Ela tem aquele olhar bravo, assim, né? Aquele olhão verde, sei lá que cor que era o olho dela. E então tem aquela... Penetra, né? Isso, penetra, fala, opa, essa mulher aí já escreveu coisa difícil, ela deve ser brava. Então, mas é bom ter exposição desse tipo, porque... O legado que ela deixou aí é fantástico. Fantástico. Dá para você moldar a sua vida em cima desses ensinamentos, né, que ela trouxe. Então é uma excelente iniciativa que vocês estão fazendo. Eu acho que vai ajudar bastante e vou torcer porque levar cultura para outros lugares, que as outras lojas simpatizem com a ideia de vocês, que começou lá em Portugal. E que façam essa itinerância aí pelo Brasil, né? Seria ótimo. Eu acho que é bacana divulgar. Vai estar divulgando a própria Sociedade Teosófica, né? Sim. Então vai ser muito legal. Nós vamos... Tem mais alguma coisa para falar? Senão vou dar um pequeno intervalo aqui para mandar uma mensagem do Vida Inteligente. E na volta já vai estar aqui a Josi. Nós vamos falar sobre Madame Blavatsky, ok? Já volto já. Muito obrigado, hein? Bem, nós estamos de volta aqui agora com a Josi Mansur, que já esteve conosco um tempo atrás, falando sobre as instâncias de Dzian, né? Foi muito bem falado, por sinal. E hoje nós vamos aproveitar o que nós anunciamos aqui, a exposição da Blavatsky, para a gente explorar um pouquinho quem foi essa mulher, a obra dela, tentar dirimir algumas dúvidas que a gente tem sobre essa madame. Josi, prazer receber você de novo aqui, né? Prazer é meu, Grego, tudo bem. O que você pode falar? A Blavatsky, por que ela tem esse mistério ainda, que a gente não, apesar de nós estarmos já em 2019, digamos assim, e ela ser do século XIX, né? Século XIX, ela ainda não é, talvez o termo não seja nem apropriado, ela ainda não é decifrada, a Madame Blavatsky. A que se deve esse mistério ao redor da Madame Blavatsky? Existe esse mistério ou é um desconhecimento de quem foi ela? O que você acha? Qual é a sua opinião a respeito? Bom, acho que existem as duas coisas. Existem as duas coisas, tá? As duas coisas. Até hoje é um mistério saber quem foi essa personalidade, essa grande mulher que quebrou vários tabus ao longo da existência dela, né? Desde os 17 anos ela vem quebrando tabus, né? Para a época dela como mulher, de viajar o mundo inteiro sozinha, e de fazer tantas aventuras como ela fez em busca do conhecimento, na saga pessoal dela. Sim. E, por outro lado, a gente entende que existe uma certa predestinação, né, das nossas almas para alguns trajetos, né? Acredito nisso. E eu pessoalmente vejo Blavatsky como predestinada para essa missão, né? E que era essa missão de divulgar
o conhecimento esotérico naquele momento, naquele século, naquele período. Isso que eu ia te perguntar, você captou meu pensamento aqui. Ela nasceu no tempo certo ou ela nasceu fora do tempo, na sua opinião? Ela nasceu no tempo certo. No tempo certo. Ela estava sendo esperada. Tá. O que a gente compreende, assim, todo esse processo de estudar a história da Sociedade Teosófica, a história de vida de Blavatsky, ela estava sendo esperada, né? E são almas que vêm para fazer determinadas missões. E ela fez isso com muito esforço, com muito sacrifício, né? Mas deixou um legado para todas as grandes bases da sociedade. Então, ela deixou um legado para ciências como um todo, porque ela falou para além das ciências naquela época. Deixou um legado de esclarecimento e de abertura para todas as religiões, porque ela veio unificar as religiões através da sabedoria oculta e não quebrar as religiões, pelo contrário, ela veio para unificar as religiões. E nas artes também ela fez grandes modificações, porque ela deixou muita coisa escrita e divulgada, e muitos artistas se inspiraram em Blavatsky, músicos. Ela era uma excelente pianista, né? Blavatsky estudava piano desde criança, ela tinha deixou talento. alguma obra musical ou não? Você que eu conheça, disso? não. Não, né? Não, tá. Mas ela era uma excelente pianista, né? Tá. Se tivesse ido pelo lado da arte, não... Só curiosidade, quem sabe ela tivesse uma composição, não sei. Que eu saiba, eu desconheço, né? Mas ela era uma grande pianista, né? E tinha muitos talentos artísticos, manuais, Blavatsky, né? E sempre se interessou em ler, uma criança que lia desde pequenininha, né? As obras clássicas russas. Ela era de uma família nobre. A mãe de Blavatsky é uma coisa muito interessante que pouca gente fala, né? Sim. A mãe de Blavatsky foi uma grande escritora. Mesmo? Era uma mulher muito doce, muito profunda. Mas que tipo de escrita? Ela era romances. Olha só, só perguntei para ver, porque não tem nada a ver com o esoterismo da filha, né, digamos assim. Mas desde que Blavatsky nasce, ela sempre se preocupou, ela e o esposo, com o desenvolvimento e a educação de Blavatsky, porque Blavatsky, ao nascer, já demonstrou ser um ser diferente. Blavatsky já nasceu com poderes diferenciados. Ela tinha uma intuição. Assim. Ela tinha uma intuição diferenciada. Era uma criança diferente. Então a mãe sempre se preocupou em educá-la o máximo possível para que ela pudesse canalizar esse conhecimento. Então Blavatsky lia obras clássicas desde pequena. O avô materno de Blavatsky também era um grande erudito. E a avó, então, tinha uma enorme biblioteca, Blavatsky transitava por essas bibliotecas, e então ela sempre teve em contato. Ela ganhava de presente não brinquedos, ela ganhava livros. E Blavatsky sempre leu muito, muito, né? E contava muita história. Ela tinha uma capacidade, né, imaginativa muito grande. Então ela via determinadas coisas. Por exemplo, ela estava em um lugar na Rússia, e ela pegou alguns objetos que eram tipo um sambaqui, alguma coisa antiga assim, e ela pegava algumas coisas dessas e ela via o que tinha acontecido e contava histórias. Olha só. Aqui moravam monstros assim, bichos assim, né? E as pessoas achavam ficavam encantados com as histórias dela, mas na realidade ela estava contando fatos, né? Ela tinha capacidade de acessar isso tudo. Exatamente. Mas foi aprimorando isso ao longo do desenvolvimento dela. Então eu vejo que todas as viagens que Blavatsky fez antes de se encontrar com o seu mestre foram para esse processo, né, de busca do conhecimento com grandes mestres e grandes locais de iniciação no mundo, né? Porque ela visitou Grécia, Índia, Ceilão, várias partes do mundo, né? Conversou com muitos xamãs, com muitos índios. Você acabou de dizer que ela encontrou o mestre dela, né? Uhum. Com que idade ela encontrou o mestre dela? Você sabe, você lembra dessa passagem? Você é capaz de contar para nós essa passagem do encontro dela com o mestre dela ou não? Sim, eu não lembro agora assim, precisamente datas, né? Não mas Blavatsky... me fala a situação. A primeira, porque ela sempre via o mestre desde criança. Ah, ela via? Só que ela não sabia quem era. Claro. Mas ela via essa imagem, né? E foi em Nova York, né? Em Londres, que ela vê ele ele estava numa comitiva de indianos visitando um local em Londres. Então aquilo que ela via no etérico, digamos assim, ela viu materializado. Exatamente. Tá. E ele andava com essa comitiva.
e ela estava no parque e viu. E ele a viu também, fez um sinal discreto que ela não se aproximasse. Olha. Né? E ela ficou profundamente emocionada com a visão, e alguns dias depois ele faz contato com ela, eles se encontram pela primeira vez. Né? E depois de um tempo eles se encontram de novo, é onde determinada a missão para ela, que ele teria uma missão. Ele tinha um nome ou não? O mestre de Blavatsky o que a gente conhece é Moria. Moria, tá. Moria. Ele se identificou assim para ela, tá? Esse é o nome que nós conhecemos, né? Na realidade, o nome verdadeiro de Moria, né? Ele é um nome genérico. Tá, né? isso, tá. A gente entendo. realmente não sabe qual é o nome verdadeiro de Moria, né? E a partir daí começam as orientações para Blavatsky, para o trabalho da estruturação da sociedade teosófica. Né? Puxa, então esse convívio, e ela qual foi a importância, digamos assim, do Moria para Blavatsky, se ela já tinha capacidade, vamos dizer, de ver outros níveis assim de astrais, né? Uhum. Ver outros planos. Qual foi a importância do mestre do lado dela, digamos assim? Se ela tinha essa capacidade de alcançar o que nós normais, assim, normais não, normal, acho que todo mundo deveria ser assim, acho que nós temos essa capacidade, mas não desenvolvemos. Então, qual foi por que o mestre apareceu para Blavatsky e no que ele foi importante para o desenvolvimento dela? Eu percebo, assim, por tudo que a gente lê, né, quando o mestre, e a própria teosofia fala isso, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre aparece. Sim. O que eu entendo dessa metáfora, né? Que quando a alma encarna numa certa purificação e ela está pronta para alguns ensinamentos, vai aparecer algum instrutor, seja ele visível ou invisível. Tá. E nesse momento, que dá para perceber da história de vida de Blavatsky, ela estava pronta, ela já nasceu com alguns dons que vêm de outras vidas, que são méritos. Alguém para orientá-la. Exatamente, que são méritos de outras vidas, e ela precisava de alguém que direcionasse isso. E esse direcionamento foi dado por vários ensinamentos, tanto que Blavatsky passa um tempo no Tibete, né, sendo orientada e instruída e estudando tanto o inglês, que um dos mestres trabalhava tanto a língua inglesa para ela, porque ela não tinha fluência no inglês, sim, quanto os ensinamentos arcaicos que teriam que ser traduzidos para a língua inglesa para que ela pudesse divulgar, né, a sabedoria oculta no Ocidente. Então, nesse trabalho de captação, de tradução desse conhecimento, né, de transcrição desse conhecimento, ela foi sendo trabalhada, foi sendo desenvolvidos corpos que eram necessários, né, para essa comunicação. Mas Blavatsky já tinha essa base estruturada para poder fazer comunicação com os mestres. Sem dúvida. Né? E isso é um diferencial em Blavatsky. Nós falamos aí no programa anterior que você esteve conosco, nós falamos sobre as instâncias de Dzyan. Sim. Né? O livro de Kyutei, tudo isso aqui. Ela teve acesso. Como é que ela teve acesso a isso? Quais foram os... Foi através do mestre dela, do Moria? Como é que ela teve acesso a esse tipo de informações, que são livros reais, né, que existiam, já são, e deve ter outros aí que a gente nem tem conhecimento aqui. Como é que ela chegou, como é que ela teve acesso a esses livros aqui para depois trazê-los para a humanidade, digamos assim? Eu vejo assim que todas as peregrinações que Blavatsky fez de viagens e de conhecimento e de contato com grandes seres ao longo do mundo, né? As viagens específicas que ela fazia, provavelmente ela Grécia, Índia, Egito, Ceilão, América. Ela devia ir para lugares... Ela foi para lugares específicos, terem conhecimentos específicos. Que tem muita coisa que é velada, que a gente não sabe. Sem a gente dúvida. sabe que ela foi fazer essas viagens, mas ela não foi para fazer turismo, nem para tomar vinho, nem para saber qual era a comida do lugar. Né? Ela foi exatamente para buscar esse conhecimento. Isso dentro da biografia dela. Você trouxe um livro, né? Que essa compiladora que fez a compilação da história. Silvia Cranston, tá? Isso. Ela fala as principais passagens de viagens de Blavatsky. Esse livro conta isso? Tá. Esse livro é um livro para quem tem interesse em história da vida de Blavatsky. Deixa eu mostrar mais próximo aqui. Claro. Ó. Silvia Cranston, Helena Blavatsky, a vida e influência extraordinária da fundadora do movimento teosófico moderno. Ó.
Vamos ver se a gente pega aqui. Deve pegar. E onde é que se pode ter acesso a isso aqui? Esse livro a gente encontra na Sociedade Teosófica. Tem na Sociedade Teosófica. Então, como o Mansur falou, entra no site e você vai achar esse livro lá. Pode comprar pelo site, vai ter alguns volumes agora na exposição. Na exposição, perfeito. Para quem tem interesse e gosta de ler biografia, é uma leitura muito gostosa e conta a história da vida dela desde o nascimento, todas as grandes peripécias Olha que bacana, dela. Uma bela biografia, então. E tem muitos depoimentos aqui. Tá. Muitos depoimentos de pessoas que conheceram Blavatsky, que viveram com Blavatsky, que passaram junto com ela vários períodos e depoimentos muito interessantes falando. Você disse antes de começar o programa aqui, você disse que acabou de ler esse livro? Sim. E o que você achou? Vamos lá. Te satisfez, vamos dizer? Sim, muito. Tem esse tipo de... Dá pra gente degustar o livro mesmo? Dá para ler e reler várias vezes. Eu já li e estou relendo. Tem muita informação aí. Muita informação. E uma coisa muito interessante, assim, tem detalhes assim, da vida dela que te prende, que te faz refletir. Blavatsky era uma pessoa muito doce. Sim. Muito doce. Uma pessoa de uma pureza. Os lugares que Blavatsky passava, ela deixava marcas. Era uma pessoa que encantava. Ela era firme, muito firme, muito determinada na saga dela e na defesa da sabedoria antiga. Então, ela dava a vida dela. Ela sabia o que estava fazendo. Exatamente. E ela era fiel ao que ela veio fazer. E ela brigava por isso. Entendi. Então, ela trabalhava fielmente, obedientemente ao mando dos mestres e da sabedoria verdadeira, da sabedoria oculta. E ela veio justamente para fazer a limpeza das coisas obscuras que foram colocadas para sombrear a sabedoria antiga através de religiões, através de ciências, através de vários outros conhecimentos que vão distanciando, vão separando os conceitos da unidade. E ela veio para juntar, veio para unificar. A Sociedade Teosófica veio para isso. É interessante, você está falando... tem os meus conterrâneos aqui, que são os gregos, né? Todas as pessoas que antecederam, esses grandes seres que passaram por aqui, eu acho que alguma coisa, você como psicóloga também, eu vou explorar o seu lado psicologia agora. Grandes seres que passaram, nós estamos falando de 2.000, 3.000, 6.000 anos aí, né? Se nós formos pegar os Vedas e toda essa coisa, eram seres espetaculares, vamos dizer, né? Não sei o que eles alcançavam, como eles alcançavam, eram seres prontos, a exemplo de Blavatsky e tantos outros assim. Por que esses seres vieram numa determinada época? Eles plantaram sementes que eu acho que, passados 100 anos, 200 anos, estamos falando aqui, vamos falar dos mais modernos, por que essas sementes ainda não vingaram? Né? A esperança da colheita reside na semente, né? Falam isso aqui. Por que essa colheita ainda não aconteceu? É tanta dificuldade. São maravilhosos os ensinamentos. Os livros, já li o Isis Sem Véu, o País das Montanhas Azuis, da Blavatsky, tem obras fabulosas e ensinamentos maravilhosos, não só dela, como tantos outros. Por que você acha que isso aqui, a humanidade não assimilou isso ainda? Não sei. Tem duas questões. Assim, vamos lá. O próprio, um dos mestres que orientou Blavatsky, que ajudou Sinit por muito tempo na Carta dos Mahatmas, depois da publicação das cartas, tem uma frase que ele diz assim, que a humanidade é teimosamente resistente à verdade. E eu vejo que existe uma lentidão evolutiva. Perfeito, exatamente. E ele coloca que nós somos teimosamente resistentes à verdade. O porquê disso? Por que disso? Porque quando nós encarnamos, nós esquecemos de quem somos. E esse breve esquecimento dos primeiros ciclos, dos primeiros períodos da nossa vida, são mostrados para nós outros despertares. E o campo físico e emocional acaba nos encantando. E nós acabamos nos identificando com esses aspectos da vida e esquecemos que somos seres espirituais. Que foi o que Blavatsky veio fazer. O movimento teosófico veio trazer a ideia de que nós somos seres espirituais. Ela resistiu, ela não se perdeu, né? Não. Ela foi uma. Ela foi até o final. Perfeitamente. Ela foi até o final. E aquilo que ela fez como juramento, morreu com ela como juramento.
Blavatsky não se defendeu das calúnias que ela recebeu, porque ela fez juramento. Então, assim, essas pessoas que encontram essa verdade dentro de si, que vislumbram isso não só como um insight fugaz, mas, ou seja, veem isso profundamente, sua alma reconhece essa verdade, dificilmente se desconectam dela. Então eu vejo que, e Blavatsky coloca que a doutrina secreta, que os ensinamentos que foram dados da doutrina secreta, esse grande resumo que foi dado tanto em cosmogênese quanto antropogênese, só começaria a ser lido e entendido 100 anos depois. Isso ela falou? Isso ela falou. Tá. São palavras de Blavatsky na época. E nós fizemos esse ano passado 130 anos de publicação da obra. Isso, exatamente. Então eu vejo que agora que a humanidade está começando a despertar para esse tipo de conceito, para esse tipo de busca mais profunda. E na época que esses textos foram produzidos e publicados, a sociedade foi impactada. Porque o que estava acontecendo nesse período histórico no Ocidente? Europa como um todo, um desmonte da religião, um vislumbre do espiritismo, sim, como uma luz para tentar se entender os planos subjetivos, e, por outro lado, uma forte pressão do materialismo científico. Verdade. E como a religião estava enfraquecida, o que iria acontecer? O materialismo científico iria tomar conta. E um desmonte histórico das grandes civilizações greco-romana, egípcias, se distanciando. Como a gente sabe que hoje a Grécia não é mais a Grécia que nós amamos. Não, claro que não. E, então, o Egito não é mais o Egito que a gente se encanta. E, então, essas coisas historicamente vão sendo perdidas. E essas orientações, os grandes mestres da fraternidade, os grandes líderes que cuidam da humanidade de forma velada, sabiam que esses ciclos iriam acontecer, esse ciclo de obscurecimento. Então eles precisavam urgentemente encontrar alguém Sim. que se propusesse a fazer esse trabalho de divulgação no Ocidente desse conhecimento. E esse foi o desafio que Blavatsky enfrentou. Ela deu a vida para fazer isso. Isso a gente sabe. Pelo menos a história conta que ela foi fiel aos seus propósitos até o final. Foi. Agora, uma curiosidade, vamos lá, pergunta de... Por isso que eu gosto, quem mais aprende aqui nas entrevistas sou eu, né? Eu aproveito para conseguir com o entrevistado aquilo que eu quero saber. Os mestres aí aqui, os Mahatmas que davam as informações para ela, eles pararam. Onde é que estão esses Mahatmas hoje aqui, vamos dizer? Eles têm outros instrumentos? Esses instrumentos trabalham diferentes? Porque a gente não vê nenhum expoente hoje, assim, digamos assim, né? Que tenha um impacto de uma Blavatsky ou de outro grande ser que veio aqui. O que será que está acontecendo no seu ponto de vista? Alguém está recebendo esse tipo de informação? Os Mahatmas continuam contatando com alguém? Qual é o método de comunicação? Mudou hoje? Por que já não temos aqui? Porque ainda a gente depende da sociedade teosófica, de outras escolas iniciáticas, digamos assim, e não temos nada novo. O que você me disse a respeito? Bom, onde a gente pode tentar compreender e tentar buscar respostas para isso com o nosso campo intuicional é na doutrina secreta na instância 7, em Cosmogênese. Opa, olha aí, mais uma dica aí. A instância 7, em Cosmogênese, no volume 1, fala sobre a hierarquia dos grandes seres. E a hierarquia, dessas hierarquias, o homem foi instruído, receberam instrutores para isso. Essas hierarquias estão ciclicamente atuando com uma legião de seres ciclicamente no mundo, de raça em raça, de tempos em tempos, novos planos, novos arranjos no grande plano divino desse Mahamanvantara são instalados. Esses seres aparecem de tempos em tempos. Por quê? Porque tem tempos que são propícios para que eles apareçam pela sutilização
do seu desenvolvimento. Tá. E tempos que não são propícios. Eu vejo hoje que o tempo atual, que a sociedade que nós vivemos hoje, seria incompatível Totalmente. para que um grande ser desse aparecesse. Totalmente, é. Então, qual é o trabalho deles? O trabalho deles é um trabalho invisível, né, de orientação. Quando a gente se dedica, isso é uma coisa muito mágica, assim, muito mistérica, quando a gente se dedica fielmente ao estudo de um alimento para a alma, seja qual for o tema esotérico, você se conecta com você se conecta. A gente abre um canal de conexão. E aqueles insights que a gente acha que é do nosso cérebro brilhante, né? Ou um cérebro brilhante, Sim, né? Não é nosso. Né? São orientações desses grandes seres. E o que aconteceu com a morte de Blavatsky, eles perderam esse canal limpo, que Blavatsky era um canal limpo, né? Ela era um canal de comunicação limpíssimo, né? De uma alta inteligência. E eles perderam essa conexão. Então, eles continuaram com alguns discípulos que estavam trabalhando. Damodar foi um, que foi um dos discípulos aceitos na época, e alguns outros discípulos que eles conseguiram algumas informações. Mantiveram contato até 1900 com Annie Besant, que ficou ela ainda recebeu cartas. Ao longo da história da Sociedade Teosófica até hoje, a gente sabe que alguns outros teosofistas também receberam. Judge recebeu cartas, o próprio Geoffrey, né, Hodgson, teve orientação dos mestres, de vários mestres. O Leadbeater, ele teve ou não? Alguns falam que sim, né? Tá. Tem livros do Leadbeater com... Eu não sou estudiosa de Leadbeater, mas tem informações sobre isso, né? Mas assim, o que a gente sabe que estudiosos profundos e de pureza de estudo, de profundidade, têm essas orientações. Eles não estão presentes como estiveram no tempo de Blavatsky, porque talvez nós não estejamos ainda prontos para essa presença. Pode ser que hoje não tenhamos canais apropriados. Cada vez assim, eles colocam isso nas cartas para Sinit, nas cartas dos Mahatmas, que são 2 volumes belíssimos de estudo, e não só pela correspondência entre Sinit e ele. Eles são atuais? Isso que eu ia te perguntar. Se eu for ler hoje os 2 livros, que são 2 volumes, as informações que estão lá são informações atuais? Elas são atemporais, essas informações? São. Não é coisa do passado, não é daquele tempo, nem nada. Por incrível que pareça. Eu posso... Tem várias formas de ler as cartas. Opa, vamos lá. Mas olha as dicas da doutora Josi. Tem várias formas. As cartas, tu pode ler como se os mestres estivessem falando contigo. Sei. Abre o teu coração e lê. Cada pergunta e cada resposta é como se eles estivessem respondendo as tuas perguntas. É incrível. Né? É uma viagem mistérica. Sim. Se lê por esse viés. Se tu quer ler de uma forma histórica, para conhecer o movimento da Sociedade Teosófica, desde a entrada de Sinit, e ele resgata todo o início da história de Blavatsky também é um outro roteiro, de ler ele como uma linha de tempo, porque as cartas foram agrupadas como uma linha de tempo. Tem várias cartas de Blavatsky ali também. Elas estão cronologicamente escritas? Estão cronologicamente escritas, né? Ok. Então eu vejo essas 2 formas de ler, tanto nesse tempo histórico quanto nesse tempo mais místico, mais mistérico, né? E a forma mais mistérica, para mim, é a forma que mais me toca, né? Foi como eu comecei a estudar as cartas. As cartas eu reli, compilei várias vezes. Mas elas, para você, elas servem mais como um oráculo, vamos dizer. Você faz a sua pergunta e vai lá e... Sabe para que serviram o estudo das cartas para mim? Para entrar no estudo da doutrina secreta. Olha que interessante. Por quê? Porque Sinit era um grande estudioso e um curioso por cosmogênese e antropogênese. Então ele fazia perguntas pontuais sobre a origem do universo, sobre a origem dos deuses, sobre a estruturação do homem, e ele sobre o Devachan, sobre a vida após a morte, sobre Dharma, Karma, e ele bombardeava os mestres com essas perguntas. E ele foi orientado, ele teve respostas, tem páginas de respostas sobre esses conceitos. Então, ele é um livro também de estudos. Tu quer compilar uma pergunta específica, o que é Devachan, por exemplo, né? Vai à Carta dos Mestres.
tu tem uma resposta completa. E tanto que dali surgiu o livro de Sinnett, que é o Budismo Esotérico, falando, um dos capítulos do Devakan veio das cartas. Olha que bacana. Que é um material instruído pelos mestres para Sinnett, né? Então é um material de muita profundidade. As cartas dos Mahatmas é um material de pesquisa profundo, sobre conceitos esotéricos muito claros, né? Sobre rondas, cadeias, os planetas, a estrutura do universo, né? As cadeias, detalhadamente, pergunta após pergunta. E o Sinnett, interromperam-se as cartas porque o falecimento dele, o que aconteceu? As cartas se interromperam após a morte de Blavatsky, né? Houve um certo interrompimento e depois houve continuação do trabalho, né? Tá. E eu não me lembro até que data foram as cartas, né? Mas houve uma cisão por um tempo quando os mestres se afastam, pós vários problemas que houveram nesse período histórico, né? Os mestres acabam se afastando. Deve ter sido um choque, né? Com o falecimento dela, deve ter, como é que se diz? Acho que... houve uma cisão no movimento. Exato, né? Cisão, né? E como é que após essa cisão, você que estamos chegando lá no fim, mas dá tempo da gente falar. Como é que se recuperou depois da... Acontece com qualquer doutrina, com qualquer... Perde o seu líder, né? Claro, todo mundo se perde. E como é que foi esse hiato entre a passagem da Blavatsky e o reinício, vamos dizer, a sobrevivência da Sociedade Teosófica? Quanto tempo ficou assim, vamos dizer, depois da morte dela? Foi nos Estados Unidos que ela faleceu, né? Sim. Não, em Londres. Londres, tá. Londres, isso. E depois que ela faleceu, ficou um hiato, né, vamos dizer assim. Quando é que a coisa voltou a engrenar, vamos dizer? Na loja Blavatsky de Londres, né, onde foram os últimos anos que Blavatsky passou, que é esse livro que o Fernando mostrou há pouco, Sim. sobre os diálogos, esse grupo, né, trabalhou e trabalha até hoje fielmente nos escritos originais de Blavatsky. Então eu vejo que o movimento teosófico, mesmo tendo cindido de adiar, tendo, né, ficado alguma coisa em Ponte Loma, outra nos Estados Unidos, que tem um centro forte, eles são fidedignos aos ensinamentos originais de Blavatsky, às ideias originais Sim. da teosofia. E isso é vivo até hoje. Bacana. Isso é vivo até hoje. Eles têm Blavatsky como um centro, né, um eixo de sustentação da teosofia no mundo. E um carinho muito especial por Blavatsky. Que nós ainda, eu vejo que o Brasil, como é um movimento ainda jovem, 100 anos é um movimento jovem, Sem dúvida. está resgatando isso, está começando a resgatar. Porque as obras dela são de uma complexidade grande, então você não pode dizer que você entende tudo das obras da Blavatsky, então tem muito a ser estudado, muito a ser descoberto, digamos assim, né? Agora eu vou te fazer, lembra antes da gente começar a entrevista hoje, eu falei que se eu te fizesse uma pergunta, você dizia, não sei, e aí ia ficar assim? Então eu vou te fazer uma agora. Eu vou dizer sim ou não. Eu vou te fazer uma. Fala-se de... Ninguém conseguiu provar, hoje eu sou muito cético, muito pé no chão, né? As pessoas vão mudando. Fala-se que Blavatsky teria sido quem foi? Anita Garibaldi, né? Foi Anita Garibaldi? Não, como é que é o nome? Ela teria sido Anita Garibaldi ou não? Não. Tem um episódio que fala que ela lutou com Garibaldi, né, na unificação da Itália. Que ela teria reencarnado, ou ela, não sei, teria sido... Você tem alguma notícia? A pergunta é, vamos esquecer da Garibaldi. A pergunta é, Blavatsky teria voltado depois da morte dela? Olha, eu desconheço isso. Desconhece? Desconheço. Tá. Eu já ouvi dizer que Blavatsky foi fulana, foi Beltrana, ou em outras vidas assim. Eu, sinceramente, não vejo também, isso como algo... Não sei como provar isso aqui, né? Como e outra coisa viável. que eu sustento também, assim,
já acreditei em muita coisa, sem fundamentação nenhuma. Então hoje, sem fundamentação nenhuma, eu também não acredito em muita coisa. Porque é muito difícil, vamos dizer, você faz uma pesquisa, vamos fazer vida passada da Josi, aí eu te hipnotizo, te faço um monte de coisa, e a Josi nunca é uma empregada doméstica, nunca é uma lavradora, nunca é uma lavadora de prato. A Josi sempre foi uma pessoa famosa, uma rainha, um rei, um súdito, isso aqui. Então... Que não é fidedigno isso. Não sei, o ser humano é assim, ele interpreta, né? Então não tem, que você saiba, não tem nenhum fundamento. Nenhum dos materiais que eu li até hoje, nem de clarividentes. Da mesma forma que ela não teria sido ninguém antes de encarnar aqui, vamos dizer. Ela não é a encarnação de fulano ou beltrano do... Nunca se... Eu vejo assim, aqui, de tudo que eu leio sobre a sabedoria antiga e sobre os grandes... Sobre a própria história dela. Sobre a própria história dela, nenhum endeusamento de Blavatsky. A gente sabe que era uma alma antiga, que passou por muitas vidas. Né? Sim, mas não identificaram nenhuma. Mas, não foi fulano, não foi rainha de não sei o quê. Não se tem identificação nada, disso. Tá. Né? Talvez quem tenha um estudo mais aprofundado, mais oculto, saiba dessas informações. Agora, para um público leigo e para não se tem esse tipo de informação. E nem tu vai encontrar na biografia dela. Nem que validade teria a gente saber uma informação do que vai. Agora, se a gente parar para pensar, realmente ela teve muitas experiências. Foi um espírito, né, uma alma que passou por muitas jornadas de existência. Não era uma alma jovem, né? Pelo contrário, era uma alma velha, no sentido de ter tido experiências e méritos nessas experiências para chegar onde ela chegou. Né? E mesmo assim, ela dizia, eu não sei nada. Né? Eu transmito aquilo que eu recebo. Isso, né? Ela tinha uma humildade, eu li sobre isso, uma humildade de caráter impressionante. Né? Isso não é escrito por mim, eu estou transcrevendo aquilo que me mandam fazer. E a doutrina secreta é isso. Ela parafraseou um poeta e disse que ela só botou o laço na doutrina secreta e ela juntou as flores e botou o laço. Ela recebeu tudo. Porque o que ela tinha? Ela tinha um talento para escrever, ela tinha um talento de compreensão, uma criatividade muito grande, que era dela, né? Sim, e que auxiliou ela nesse trabalho. Mas ela nunca trouxe isso e nunca quis em vida ser endeusada. Né? Blavatsky detestava isso. Ela tinha pavor por vaidade, orgulho, e ela batia nisso. Ela não gostava desse tipo de... por exemplo, um repórter vinha entrevistá-la, Blavatsky ficava, ela esperava, ele fazia perguntas. Então, se eu entrevistasse, eu estava frito. Estava frito com ela. Mas assim, ela... numa boa, com um sorriso, ela dizia que ela não ia responder as perguntas idiotas dele e acabou. Então, assim, ela tinha essa característica, né? E isso é muito doce na alma dela, né? E ela era muito firme, porque ela exaltava o que era luz no caráter de quem ela estava conversando, né? E batia na sombra. Bacana. Que é o que nós temos que desenvolver. Nós temos que aprender a ver nos outros e em nós mesmos aquilo que é luminoso. Né? E não nos identificarmos com aquilo que é sombrio, porque nós temos as duas coisas dentro de nós. Claro. Temos. Né? Então eu vejo ela como um exemplo, assim, e ela era firme, muito firme. Só que e outra coisa que vários autores falam dela, tem um autor aqui, que é uma carta muito bonita, que ele escreve, ele é um PhD. Deixa eu achar que eu separei aqui dobradinho para... Vamos lá. Que é muito bonito. Ele fala de Blavatsky aqui. Stephen Holler, ele é PhD em Los Angeles, né? E ele escreveu um artigo chamado assim, Mulher de Mistério e Heroína da Consciência, né? Em homenagem a Blavatsky. E ele coloca que, ao tentar traçar o perfil dessa extraordinária mulher mágica que foi a senhora Blavatsky e darmos certas indicações sobre o seu trabalho, será útil definirmos primeiramente a posição histórica dessa pessoa. E ele vai falando, né, de quem ela foi, da nobreza da família, da origem dela. E depois ele fala que do conhecimento que Blavatsky tinha. E deixa eu colocar, em primeiro lugar, ela foi uma mulher. E isso significa muito.
né? Ela, se uma pessoa ardorosamente ela superou as limitações impostas ao seu sexo no século XIX e tornou-se uma pessoa ardorosamente independente. Olha Isso só. era Blavatsky, soberana e com motivações próprias, com base em seu mérito pessoal. Blavatsky, analogamente à mitologia, foi um Hércules. Olha, nossa, deve ter sido mesmo, porque realmente... Porque ela passou por uma saga hercúlica, né, e seguiu as orientações dos mestres, mas ela executou. Sem dúvida. Que é esse o trabalho que tem que ser feito. E aí ele coloca aqui, soberana e com motivações próprias, com base em seu mérito pessoal, mantendo essas características durante toda a sua vida. Naquela época, ser mulher era considerado incompatível com aspirações intelectuais e espirituais. Dúvida, claro. Sim, Na verdade, muitos pensavam que eram como a água e o fogo, né? Uma diferença, né? E Blavatsky, junto com um punhado de mulheres do século XIX que se tornaram líderes espirituais, Blavatsky desafiou esse poderoso preconceito de sua época. E aí ele vai escrevendo sobre o fervoroso amor dela. Legal, muito legal. É um livro muito bonito, tem vários depoimentos aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez a capa, ó, tá vendo aqui, ó. Ó, Helena Blavatsky, toda a biografia dela, são 680 páginas só. Nossa, quanta história. Mas que nada como uma rede. Não tenha dúvida. Devagarinho você vai lendo, vai deglutindo. Isso tem muita sabedoria. Josi, foi muito bom. Ó, tudo isso aqui que a Josi falou já aguçou mais a vontade de alguém querer saber mais da história de Blavatsky, né? Então, isso vai estar sendo contado, como o Fernando Mansur falou agora há pouco, numa exposição, 7 de maio, aqui na Sociedade Teosófica Loja Florianópolis, Rua Tenente Silveira 482, quinto andar, sala 501, né? E você pode assistir palestras, ou ler tudo isso aqui, vai estar acompanhado. Você vai estar lá também, claro, sim, né? Então, sim. Você vai poder conhecer a Josi pessoalmente, perguntar algumas coisas para ela. E eu acho que é uma bela oportunidade, ainda mais sendo tudo de graça. É bacana. Só traz dinheiro para levar os livros ali, né? Porque não tem jeito de sair de mão vazia. Então, verdade. Josi, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Grilo. E oportunamente nós vamos estar falando aqui, ó, tô deixando gravado no ar aqui, porque nós vamos voltar a falar, né? Eu sei que você faz um trabalho maravilhoso na área da mitologia, né? Você tem trabalhos, então nós vamos um dia trazer a Josi aqui, nós vamos falar sobre mitologia de uma forma diferente, ok? Então, está prometido aqui. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, e para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigada.